Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Spacecast, o podcast oficial do Business Club, que faz parte do ecossistema de conexões do Workspace, o mais moderno, o mais tecnológico, o mais conectado ao empreendimento empresarial que está sendo construído aqui em João Pessoa pela incorporadora Space. O podcast traz aqui convidados, parceiros, clientes, para interagir, cada um na sua área, com seu conhecimento, com suas verdades e com seu conhecimento. Então, o episódio de hoje está riquíssimo. Eu estou recebendo aqui um casal tecnológico, um casal que trabalha com pessoas e tem uma bagagem gigante em suas carreiras. Comigo, Tiago Santos e Renata Cruz fazem parte da diretoria do grupo Smart Zone. Sejam muito bem-vindos ao Spacecast, Renata. Obrigada, Valdemir. Um prazer. Sempre uma honra estar ao seu lado e participando de um movimento tão importante para a nossa cidade, né? Para o nosso estado. Maravilha. E ao lado, o amigo, companheiro e sócio da diretoria também, que compõe a diretoria da Smart Isso. Zone, Obri- Tiago Santos. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, meu nobre. Satisfação estar aqui com vocês. Acredito que a gente tem muito o que conversar aqui hoje. Eu acho que o tempo vai ser curto, né? Vai ser curto. Maravilha. Pessoal, primeiramente eu gosto de trazer à mesa um pouco para a nossa audiência, e você que nos assiste, mas antes disso, olha só, se você não nos segue aqui, clica lá, tá? Dá um joinha e manda esse link aí para as pessoas que você acha interessante esse podcast, porque quando você compartilha o nosso podcast, tá? O algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para a nossa audiência. Então, dá um joinha, marca a gente lá e compartilha esse podcast para mais número de pessoas, ok? Vamos transbordar conhecimento para as pessoas. Renata, vou começar a ajudamos primeiro, pode ser? Sim, com certeza. Renata, você tem uma bagagem muito grande no mercado, principalmente na área comercial de atendimento ao cliente, né? Você vem aí de uma jornada por muitos anos, trabalhou numa grande multinacional como atendimento de produtos high-tech da área educacional. Você era uma closer, como se chama, né, de atendimento, e navegou por muitos anos nesses bastidores, né, de grandes empresas, de grandes players. Me conta um pouquinho aí quem é a Renata nesse contexto e que você fazia antes de entrar um pouco sobre o que é a Smart Zone. Então vamos lá, Valdemir. É uma história bem surpreendente, né? Mas muitos não sabem, mas eu sou enfermeira. Olha só, Eu enfermeira. sou enfermeira de formação, atuei por muitos anos na minha área, né? E eu sempre fui apaixonada por pessoas. Sempre adorei pessoas, sempre adorei me comunicar. E foi quando eu tive a oportunidade de assumir, de fato, um cargo comercial, onde eu não tinha experiência, mas quem me contratou disse: Ah, se você soubesse se comunicar, a vaga é sua, o cargo é seu. E eu lembro que na época que eu comecei, Valdemir, nesse cargo, né? Então, é uma multinacional, na verdade, de desenvolvimento pessoal e negócios hoje, né? Ela é muito bem posicionada no mercado. E na época a gente não tinha esse fervor do digital. Então, eu sou do comercial raiz, gente, né? Eu sou do comercial raiz. Dois, também sou Você de veio do comercial comercial raiz, raiz, comercial né? raiz. Três. Então, eu vim dessa época, né, do comercial raiz mesmo, e eu fui aprimorando ali a minha técnica de venda. Eu acredito que saber vender hoje é você entender de pessoas, mas primeiramente é você acreditar no que você vende. E foi essa minha virada de chave dentro dessa multinacional, quando eu consegui alcançar outros cargos, onde eu pude também aprender muito sobre o que é vender, sobre técnicas em vendas, sobre perfil comportamental do cliente. Até de fato eu me tornar, né, um estrategista comercial. Eu comecei exatamente como closer de produtos high ticket e hoje, né, tendo a minha empresa, eu pude colocar o meu DNA comercial dentro aqui da Smart Zone, acreditando que eu preciso de pessoas para alavancar. O comercial hoje ele é feito de pessoas. Eu acredito que quando você conhece o sonho de cada pessoa, de cada colaborador seu, a gente consegue uma alta performance. Muito se fala de performance comercial hoje. Indicadores, CAC, ROI, mas você entende de pessoas? Você sabe Exato. qual é o sonho ali do seu colaborador? Isso para mim é alta performance. Até porque quando se fala em vendas, né,
é sobre o que as pessoas querem realizar, não aquilo que ele quer vender, né? Isso. Então, é sobre, como diz nosso amigo Patrick Suíte, especialista em vendas, é sobre os sonhos dele, a necessidade dele, né? Então, você coloca muito bem aí a questão de, quando a gente entende de pessoas, Exato. a gente ter um domínio, não no sentido pejorativo de dominar a pessoa, mas no sentido de trazer para ela a melhor solução com aquilo que você tem em mãos, né? E você tem esse domínio muito, muito grande, eu conheço você de perto, e obrigado por esse primeiro brief, primeiro blueprint que eu chamo da tua carreira. Voltando agora um pouquinho para o nosso Tiago Santos, você é da parte de exatas, né? Técnica, de Exato. ciência, tecnologia, raiz, ela é a raiz do comercial, você é a raiz da tecnologia. Fala um pouco da sua trajetória como um engenheiro de tecnologia, a sua formação, e Ok. como foi essa transição, se é que houve a transição, para de fato você compor o time da diretoria e sociedade da Smart Zone. Quem é o Tiago Santos? Então, Valdemir, mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. É uma honra para mim, para nós como empresa, estar contribuindo da melhor forma possível aqui no Space. E o que a gente faz aqui hoje no Space, o que estamos fazendo e iremos fazer, é um pouco de um reflexo de uma decisão quando eu tomei aos meus 16 anos. Foi meu primeiro contato com o mercado. E eu tenho orgulho de falar que meu primeiro contato com o público, com o mercado, eu gostei, eu me apaixonei pela climatização, comecei como técnico. E eu, bem cedo, descobri algo, João Pessoa precisa ser servida melhor. Ela tem muito que crescer, tem muito cliente querendo um pouco, não é muito, um pouco diferencial, e não tinha. Então eu vi isso em 2017. Eu desenvolvi e criei algumas coisas no mercado dentro da parte de climatização e a gente veio aprimorando cada vez mais. Até o ponto da gente descobrir a tecnologia, que é o que a gente chama hoje, batizamos de gestão térmica inteligente. Era inacreditável que mesmo em 2023, 2024, os grandes clientes hoje de João Pessoa e Paraíba têm parques e parques de ar-condicionado e toda essa gestão ficava de forma manual. Então, um grande desperdício energético, uma grande quebra de equipamentos. E aí surgiu um pouco também da Smart Zone. De novo, voltando para o contexto, a comecei como um técnico, hoje especialista em climatização e gestão térmica inteligente, buscando um pouco do que a Renata falou, de servir o cliente e atender da melhor forma possível. Tá, e como é que foi, quando é que realmente deu match entre você, Renata, e os outros sócios? Ok, eu tenho o domínio, criei uma necessidade de mercado, né? Um produto para suprir esse mercado, que é justamente a engenharia térmica inteligente, né? Vai falar um pouco mais sobre isso. Sim, E você, na visão, começa, ok, então a gente tem aqui uma solução que o mercado precisa, uma dor de mercado, e vamos criar a Smart Zone. Então, como é que começou de fato a criação? Ok, vamos colocar no mercado uma empresa diferenciada que não tem igual, né, no mercado, Exato. não tem igual. E me conta um pouquinho agora do surgimento da Smart Zone. Olha só, Valdemir, você que fala sobre network, né? Eu acredito nesses encontros. E a dor de todo empresário é como vender o seu produto. E foi aí que a gente se cruzou, eu e o Thiago. O Thiago, ele tinha uma excelente ideia, um excelente produto, e o Thiago veio falar comigo, eu não sei como vender esse produto. E me aí, ajuda. e aí eu tava em Recife, vamos se encontrar? Vamos se encontrar. Thiago, Renata, a minha ideia é essa, o produto é esse, eu tenho isso. E ali eu já fui pensando em formas de embalar bem aquele produto e aquela excelente ideia do Thiago para que a gente pudesse vender. Então, inicialmente, começamos como uma Uma parceria. parceria. O Thiago me chamou para ser parceiro. E a gente se falava o tempo todo. Quando a gente está no movimento, né, na energia de um produto novo, de uma criação, a gente se dedica, né? Aquela paixão inicial do produto, Aquela né? paixão inicial. O que foi que aconteceu? Eu estava naquele momento tão extasiada com tudo e todas as inovações que o Thiago trazia, que a gente realmente se debruçou na forma de como a gente ia apresentar isso para o mercado, né? Eu acabei puxando meu marido
Então, hoje, meu marido, ele também é sócio da gente, né? Sim. Da Smart Zone. E foi pensando na melhor embalagem que nos juntamos. E aí já veio o convite, Renata, mas por que a gente não vira sócio? Renata, vamos fazer aqui uma sociedade. Então, eu entendo que foi a junção perfeita de uma boa ideia No momento certo. no momento certo, né, Thiago? Se é, Então, se é que me permite, tem um pouco antes, vale até a pena frisar, a gente vale. estava num café de um grande cliente que a gente atende hoje a nível nacional. A Renata estava em Recife, eu estava em Recife, eu disse, Renata, estou em Recife. Ela, estou em Recife. Eu estou aqui, eu só estou perto, então vem para cá. A gente tava num café de um prédio de um cliente que a gente atendeu, com os contratos na mão, com o produto. Eu disse, Renata, o produto é esse, o cliente é esse. Nossa, que maravilha. Então é isso aqui só. Por hoje é isso. Vai lá, fecha dessa forma, mas vamos pegar agora um pouco e tirar isso da caixinha de climatização, de empresa de engenharia. A gente tem um produto bem mais aprimorado do que isso. Então, acredite, você conhece, até para o público também. Temos outros sócios, que é o Heraldo, o Lucas e o Alexandre, que faz parte das empresas como um todo. E aí assim surgiu, através dessa parceria, a Smart Zone, que a empresa ela já é bem mais modelada para um público específico, para uma necessidade específica. Ah, ok, entendi aí a união, como surgiu, né? Veio de uma grande ideia, que estava no café, né? Todas as grandes ideias surgem em café ou num restaurante, num tempo de mesa, né? Como se Concordo. diz, a mesa cura, A mesa cura. a mesa cura, né? E são nas mesas que onde as coisas acontecem. Mas uma boa mesa, com um bom ambiente, com as pessoas certas, né? Com o lugar Exato. certo e com, sobretudo, o conhecimento certo. Isso não é um clichê, mas é muito profundo, né? Ok, entendi aí. Nós temos aqui uma especialista em desenvolvimento humano, né, com essa sensibilidade de atendimento a pessoas na área comercial, que fez uma transição para o mercado de tecnologia, né, e começa a questão aí da sensibilidade feminina conduzir um mercado tecnológico na área comercial e você na parte de tecnologia. Mas a minha pergunta é, ok, criou um produto, agora eu quero saber de fato para a nossa audiência aqui, o que é Smart Zone, né? Explica aí, Tiago, na parte técnica e Renato na parte de solução comercial para o cliente. Ok, eu vou construir um empreendimento, eu tenho uma grande rede de academias ou supermercado. Ok. Qual é a solução de fato que a engenharia térmica inteligente traz e o que é de fato a engenharia térmica? O nome já dava a ter uma ideia, mas não é só um ar-condicionado, não é só uma tubulação. De Isso, fato, muito bem. o que é que vocês têm que o mercado não enxergou, que vocês enxergaram e traz agora como solução para grandes corporações? Tá, deixa eu passar um pouco aqui da técnica, a Renata defende mais a parte comercial junto ao Ok, cliente. eu entendo um pouco, mas quero aprofundar mais, né? Vamos detalhar aqui um pouco da técnica. Como você bem falou, o que é a Smart Zone? Ela é um ecossistema de soluções para o cliente pronto. Boa. Então, quando o cliente ele pensa, eu vou sair agora de um pouco do público residencial hoje. Tá. Estou falando de um prédio como esse, ou como você bem falou, uma academia, uma escola, uma instituição de ensino. Quando o cliente ele pensa em climatizar, na grande maioria das vezes, para não falar todas, infelizmente, eles pagam para ver. Ele acha que é ir ali, pegar no Google qualquer informação, a área quadrada do ambiente, colocar ar-condicionado, fazer uma manutenção lá a cada 3 ou 6 meses e acha que é isso. E aí o histórico financeiro e operacional desse sistema mostra para ele que é totalmente ao contrário. Então, quando o Grupo Smart Zone chega, vou dar um exemplo agora de um cliente prático que a gente está implementando, talvez a maior instituição de ensino de Campina Grande, da nossa Paraíba, a gente está falando de mais de 2.000 máquinas de ar-condicionado. Então, imagina você, Valdemir, Uau. gerenciar manualmente 2.000 máquinas. Hoje E, Impossível. é impossível, né? Impossível, No mundo gente. tecnológico, como é que eu vou gerenciar, manter, então, né? Ligar e desligar, né? Controlar a temperatura de 2.000 máquinas. qual era a realidade deles e está sendo, né, que a gente estamos implementando. Para você ter noção, ele tem por andar uma pessoa, um contratado só para ligar ar-condicionado e iluminação. Detalhe, a gente está falando aqui sobre climatização e sobre ar-condicionado. Mas exemplo prático, tá, Valdemir? Hoje nessa sala de aula,
A nossa automação ela começa no corredor, na porta e no movimento dentro da sala. Então, ou seja, quando alguém abre a porta e os nossos sensores detectam movimento, automaticamente liga a iluminação, ar-condicionado, painel de TV e através de um tablet ele consegue monitorar tudo isso através de uma sala agora com a única pessoa. Na cabeça deles era apenas o ar-condicionado. E vai muito mais além disso. Então, hoje a gente entrega para ele praticidade, visibilidade operacional que ele não tinha, economia de fato e tudo, as 2.000 máquinas É 100% gestão de automatizadas. custo, processos, né, Previsibilidade. automação Previsibilidade. e até mesmo a parte de, ou seja, de funcionário. Ou seja, se ele tinha, vamos lá, chutando aqui de uma forma muito leiga, se são 2.000 máquinas, né, um empreendimento grande, vai precisar, sei lá, um exemplo, aquele que ele vai controlar com 10 pessoas, ele consegue controlar Exato. com 2, 3, até no processo de Com uma. custos, né, ou uma pessoa. Eu falei de um lado bem leigo, né? Então, assim, mas vem a grande questão, a tecnologia está crescendo cada vez mais, né? IA principalmente, vocês implementam a IA no processo, tá? Mas, ou seja, mas em termos reais agora, ok, tomando esse exemplo aí, depois eu volto um pouco para Arcspace, eu quero entender como é Certo. que vocês estão inseridos no Arcspace, mas tomando esse exemplo aí, em termos de números, né? O que é que ele consegue aí trazer de redução, um pouco de linhas gerais, para esse exemplo específico? A gente falando como um todo, com garantia e certeza, algo de 25% a 30% Nossa, isso é muito, na não? Isso é redução de muito. É custo muito. operacional ao longo prazo. Por quê? De novo, tá, Valdemir? A gente até fala para o cliente, eu queria economizar energia. Eu disse, olha, a gente não vende economia de energia. A gente vende gestão térmica inteligente, que ela bem aplicada, ela vai te dar diversas economias, além da economia de energia. Então, exemplo, novamente, essa sala de aula. Hoje a gente tem lá alguns sensores inteligentes, entre eles temperatura, umidade e porta. Parece inacreditável o que eu vou te falar agora, mas tem dados reais que comprovam e eles ficaram sem acreditar também. Exemplo, enquanto as máquinas de ar-condicionado estavam ligadas com pessoas dentro da sala e tendo aula, as portas, em sua grande maioria, mais da metade, ficam todas abertas. Como é que eu vou ter gestão térmica inteligente dentro do ambiente que a porta está aberta? Eu estou desperdiçando E a climatização. própria manutenção do equipamento, né? Sofre mais. Então, quando alguém iria reclamar de calor, o nome já é bem claro. Eu senti calor para poder reclamar. Hoje eu não preciso mais sentir calor. Eu tenho sensores que, quando ele desce ali, exemplo, vamos colocar um padrão de 24 graus. Se ele chegar a 24,5, já chega um alerta na central. Ó, sala 3 do primeiro andar. E tudo isso o cliente, através do seu tablet, no seu Isso, computador, ele consegue mapear tudo através só de exato. sinais, E né? e vale a pena frisar Remotamente, né? que ele não precisa, tá, ficar olhando para uma tela 24 horas. Tudo é através de alertas. Se tudo durante o dia tiver ok, o telefone dele nem toca. Surgiu algum alerta desse, temperatura, de porta aberta, de máquina que parou, é notificado ali um alerta, imediatamente já envia uma equipe nesse local. Então, eu tenho a percepção do problema agora em tempo real, imediato, e a solução do problema 80% mais rápida. Tá. Daqui a pouco volto um pouquinho mais na parte técnica, né? Que eu não quero muito trazer o ambiente para o cliente, né? Cara, é muita técnica, mas assim, com isso, Renato, sem ter um equipamento, né? Um empreendimento que tem toda essa gestão térmica inteligente, né? Desde das máquinas diferenciadas, que ele vai falar um pouco mais, e da gestão realmente, tudo isso automatizadas, né? Por IaaS e com tecnologia. Isso, você que é da área de ponta do cliente, do mercado, isso aumenta muito a percepção de valor do próprio empreendimento. Então, hoje, se um estabelecimento ele sai do tradicional de máquinas comuns, que liga, desliga, né? Quando ele vai passar para o mercado, a nossa escola, ao nosso empreendimento, o nosso equipamento, a nossa construtora, o nosso prédio, ele tem uma gestão térmica inteligente e de alto padrão. Isso aumenta a percepção de valor daquele estabelecimento para o mercado, né? Sim, Valdemir. Tudo hoje está envolvido na experiência do cliente, Exato. né? O próprio nome, né, já diz, que é o nome da nossa empresa, Smart Zone, que são zonas inteligentes.
E hoje, quando o cliente, antes dele chegar, na verdade, no seu empreendimento, ele já está vivendo uma experiência. Antes de eu chegar aqui, eu já vivi uma experiência desse local que eu estou. Então, assim que eu cheguei, já tinha um manobrista que pegou o meu carro. Isso é uma experiência. Então, hoje, de forma comercial, o que é que a gente entende? Quando o nosso cliente ele chega até nós, a gente oferece para ele uma solução personalizada. Então, nada é igual. A gente não tem um produto padrão. Qual é a dor do Arcspace? Renata, a gente precisa disso e a gente monta algo para o nosso cliente. E na ponta, que seria o nosso o cliente de fato, né, o B2C, o que está na ponta ali experienciando a estrutura, é o conforto térmico, é a experiência do cliente. Imagina hoje você em uma academia, você com calor, você suado, ou você está em um ambiente assistindo uma palestra completamente desconfortável pelo frio excessivo. E hoje é muito comum, É né? muito comum. Nós que organizamos evento constantemente, tem que estar naquela briga, né? De desliga, liga, desliga, Exato. liga. Então, quando você tem hoje uma ferramenta de gestão térmica inteligente, você oferece para o seu cliente a melhor experiência em tudo. Hoje, o conforto térmico é experiência. Em um Completamente. hospital, em uma academia, em um prédio comercial, é experiência. Então, hoje a Smart Zone ela olha para o nosso cliente, né, como de uma forma individualizada, Valdemir. De fato, respeitando cada dor do cliente, mas implementando a nossa base desse conforto térmico, da gestão térmica inteligente, né? Como o Thiago bem falou, a gente não vem trazendo mais um serviço para você como nosso cliente, de monitorar. Não, a gente tem o nosso sistema de gestão. Fazemos a gestão por você. A gente aponta para você. Você não precisa colocar mais uma pessoa para ficar olhando o seu sistema e verificar o que é que está fora do padrão. Então, Tá, oferecemos hoje esse conforto de ponta a ponta. tá. Então, eu vou pegar essa sua fala, conforto de ponta a ponta. Vamos trazer agora um exemplo prático, antes de a gente entrar aqui, como vocês estão implementando a climatização térmica Ok. do Workspace. Vamos colocar aqui um ambiente comum hoje, que é academias, pronto. Em uma das nossas conversas, você falou muito bem, por exemplo, quem vai para a academia sabe, aquele ambiente grande, tem várias máquinas. Aí, por exemplo, tem lá o pessoal que está lá no peso, né, levantando um peso, tem 20 pessoas, a máquina está ligada. Aí lá no outro lado não tem ninguém e a máquina está ligada, né? Você falou que a engenharia térmica inteligente de vocês consegue, ok. Se naquele ambiente ali da musculação, né? Só tem 20 pessoas, eu vou deixar ligado ela e essa aqui eu desligo. É assim que funciona, Basi- basicamente. Basicamente Essa é a isso. engenharia térmica de gestão, que Também, não basicamente precisa estar isso. todas as máquinas Não. ligadas para climatizar o ambiente. Na verdade, Valdemir, só antecipando um pouco a fala do Thiago, ele vai complementar de uma forma muito, muito assertiva. Mas a gestão térmica inteligente, ela começa a partir de um bom projeto. Pronto, eu vou entrar nesse contexto. E o Thiago vai Eu quero trazer complementar. mais para. Ok, Valdemir. Era Para o que você eu que está nos assistindo, ok, mas é funcionar do mesmo jeito? Não. Mas, de fato, na prática, dá um exemplo prático. Ok, eu sou um cliente, vou viver essa experiência que falou, vou chegar numa academia, num hospital, numa sala de aula, eu vou ver o que de diferente ou sentir a experiência diferente que por trás está a Smart Zone. Com essa experiência que eu vejo, cara, isso aqui não é climatização normal. Quando eu entro, tá bom, eu saio, desligou, entendo que é chegar, Ok. Valdemir, na verdade, quando você tem uma gestão térmica inteligente, o cliente ele nem sente. nem sente, Ele não né? sente a dor, gente. E essa é a intenção da Smart Zone. É o cliente ele não sentir a dor de fato, né, Thiago, da Exato. climatização. Entre dezenas de academias, já que você citou, que a gente atua e trabalha hoje, tem. Quando a gente está implementando, aquelas academias sempre tá reclamando, ó, tá quente, tá frio, tá Isso, quente. O pessoal acontece tá falando. muito, Muito. muito, E muito, muito, muito. após 3, 4 meses que a gente implementou, nosso sistema tá fazendo aquela gestão, aquele grupo fica calado, aquele feedback fica quietinho ali, porque não tem mais ninguém reclamando. Mas voltando aqui um pouco para a parte técnica, realmente, Valdemir, tudo começa num bom projeto. Você tem noção, eu não quero tornar isso parecer complexo para quem está nos Exato, escutando, né? mas a geografia do ambiente muda, a climatização,
a forma que isso está apontado para o nascer do sol ou o pôr do sol muda a climatização, a altitude dessa região muda a localização. João Pessoa é bem mais baixo do que Campina Grande, então tem todo um estudo de engenharia por trás. Não é simplesmente pegar um ar-condicionado, vou instalar aqui e vai funcionar. Não é bem assim. A gente tem exemplos hoje aqui na nossa capital. A grande maioria das redes de farmácia, 80% das paredes são de vidro. Vidro é o maior condutor de calor que existe hoje aqui. Então, eu não posso simplesmente, como a Renata falou, não é copiar e colar. Não é assim, qual é a sua necessidade, o que é que você está montando. Teu público aqui é corpo parado, é uma escola que na grande maioria o pessoal vai estar quietinho ali estudando, ou é uma academia que a grande maioria do corpo vai estar em movimento. Cada corpo humano adulto equivale a calor latente de 500 BTUs. Então se eu tenho 3 pessoas aqui, a gente tá emitindo calor. Se eu tenho 10 é diferente, se eu tenho 20 é diferente. Então, teu espaço vai trabalhar com qual público, qual finalidade. Então, toda a gestão térmica inteligente ela começa lá atrás. E, infelizmente, a grande maioria dos empresários ele faz para depois ver que tudo isso que a gente está citando realmente na prática é a verdade e aí depois quer reverter. E depois que aprende é normal, aí nos contacta do início ao final. Então, o nosso trabalho ele já começa bem antes da parte aplicacional do ar-condicionado. E aí vem, né? Tipo, de novo, para a parte interior, eu já tenho um projeto, eu já tenho todas as informações necessárias. Beleza, qual tipo de climatização que você quer? Você quer Maravilha. E esse contexto aí, eu lembro de uma das nossas reuniões com o cliente, você citou a questão de hospitais. Você atende hoje também um dos grandes alguns deles. hospitais de uma pessoa. E recorte, você falou a questão do bloco cirúrgico, né? Controle, temperatura ideal por conta da questão da infecção de bactérias. Até isso vocês atuam no contexto bem específico, né? Também. De controlar isso em bloco cirúrgico, hospital e tudo. É, Nesse contexto é muito mais profundo a climatização. Vocês atuam nisso também, né? exato. Assim, a gente costuma falar que tudo precisa de climatização. Quase todos os ambientes comerciais precisam de climatização. O hospital necessita. Se ele não tiver um bom projeto de engenharia térmica aplicada e mantida, infelizmente, vidas estão em risco. Foi aí que veio a experiência um pouco também da Renata como enfermeira em trazer essas informações Legal, para né? a gente. Falou, se existe essa necessidade, bora ver quem está curando essa dor no mercado. Pasme aqui na nossa capital, na Eu ia te nossa perguntar Paraíba. como é que está esses números da capital. Estão realmente curando essa necessidade, os empresários? Hoje, quem traz essa solução de ponta como monitoramento e apontar se está ok ou não é só a gente. Maravilha. Então, uma empresa totalmente diferenciada, né? Renata, vamos agora um pouco sobre como vocês estão inseridos aqui no Workspace, Como é que né? aconteceu, né? Como aconteceu, né? Os encontros, né, que são movidos por Deus e também pelo nosso trabalho, né? Então, Deus dá o chão, você tem que dar os primeiros passos. Conta um pouquinho da história aí, da Smart Zone. Você já conheceu um pouquinho da história, do que eles fazem tecnicamente, depois vocês vão lá, procura mais informações diretamente com eles. Mas essa conexão, já que o Business Club, que é o 12º pavimento do Workspace, que promove, não só nesse 12º pavimento, mas todo um ambiente programado para alguém se conectar com alguém e ter um conforto. E a climatização faz parte dessa conexão que deixa o ambiente totalmente programado. Como é que foi esse casamento, tá, do Arcspace com a Smart Zone? Porque, pessoal, hoje a Smart Zone é a empresa que está fazendo, já fez o projeto inicial de toda a engenharia térmica de climatização do Arcspace. Conta um pouquinho para a gente aí dessa união e depois você vai explicar um pouco, né, que está sendo construído, Aplicação a técnica, né? aplicação térmica para quando o cliente do Workspace receber seu equipamento, já está todo programado desde a fundação. Valdemir, então, eu lembro que quando a gente estruturou a Smart Zone, a gente pensou em pessoas, em embaixadores, né? Que pudesse estar à frente da nossa marca. Primeiro, embaixadores que tivessem os mesmos valores que a gente, né? E a gente conversou, eu e você,
conversamos, né, um dia à noite, eu Valdemir, você pode entrar numa call rapidinho? Posso? E aí a gente conversou sobre Smart Zone, e eu lembro que você falou, Renata, tem um lugar que vocês precisam estar. E o Valdemir, que lugar é esse? E a gente agendou um momento aqui, né? E eu tive a oportunidade de conhecer de fato o projeto. E quando a gente se deparou, eu pensei, a Smart Zone tem que estar nesse lugar, né? Então, mais uma vez, né, o União de network, propósito, né? união de propósitos, né? Então, eu sou muito grata, né, a esse momento onde você também enxergou que a Smart Zone poderia compor um espaço tão importante, um empreendimento tão importante, é, é, de tecnologia mesmo para nossa cidade. Eu acho que João Pessoa, ela precisa trazer cada vez mais toda a parte tecnológica. A gente tem muito o que mostrar. Tem muito. Então, quando você me disse, Renata, tem um lugar que a Smart Zone não pode estar de fora, né? E apresentou para a gente o Workspace. Foi uma grata surpresa para mim. Eu lembro do primeiro encontro aqui nessa sala aqui ao lado, com o Bruno Martiniano, A reunião o ia nosso durar uma CEO. hora, a reunião durou mais tempo, Exatamente. né? De fato, foi algo muito importante, assim, de entender o quão a gente pode, de fato, ser diferente, né? Eu percebo que o Workspace, ele tem essa fome desse diferencial, né? Pegando essa Junto com a sua Smart fala, Zone. exato. Eu me apaixonei pelo Arcspace desde o primeiro momento, quando Madalena Zones, e aqui publicamente quero agradecer a Madalena Zones, que fez a conexão aqui com esse grande empreendimento. Madalena, muito obrigado, sou eternamente grato, quero honrar a tua vida aqui nesse podcast, tá bom? E ela que fez essa conexão inicial. Mas quando você viu lá o Arcspace, porque quando eu vi o Arcspace, que eu fui convidado para ser embaixador, eu fiquei apaixonado, né, pelo todo o projeto, todo o diferencial, e até que me tornei um cliente Arcspace também. Quando você viu o Arcspace, tirando um pouco do olhar empresarial da Smartzone, como pessoa, caramba, você ficou impactado porque não tem nada no Brasil igual ao Arcspace. O que é que te encantou mais com esse empreendimento? Valdemir, tem um livro que eu estou lendo novamente. O nome do livro é Estratégia do Oceano Azul. Qual? Esse livro ele é perfeito. Então, ele fala sobre a diferenciação de mercado. Então, quando eu olhei o Arcspace, eu pensei em um oceano azul. Então, o que é que consiste, né, a base, assim, a base central do livro? A gente vive, muitas vezes, em um mar sangrento. E no mar sangrento você não consegue ver nada. Essa competição de mercado é o mais do mesmo. E eu percebi que o Arcspace ele estava em um outro local, em um oceano azul, de águas límpidas, né? A diferenciação do mercado. Então, naquele momento, eu, enquanto comercial, porque o comercial ele tem que estar sempre um passo à frente. Visão vanguardista, né? Totalmente. Eu preciso estar sempre um passo à frente, eu preciso estar sempre prevendo tendências. Então, quando eu olhei o Workspace, veio na hora esse livro de que a pessoa que idealizou, a cabeça pensante que idealizou o Workspace, estava já um passo à frente no Oceano Azul. Bruno Martiniano. E eu pensei, Bruno, exatamente, Bruno, essa é para você, tá? E naquele momento eu pensei, né? Eu quero estar lá. Né? Eu sou apaixonada por inovação. Então, naquele momento, quando a gente saiu daqui da reunião, né? A gente foi o caminho todo conversando e voltou aquele calorzinho que a gente Sim. teve quando a gente idealizou o Smart Zone, né? Então, foi algo que trouxe muito esse calor daquele momento de um projeto novo, de algo novo. Não foi apenas sobre cliente e empresa, Não, foi sobre acreditar. produto ou venda, Foi sobre acreditar. sobre criar um propósito para transformar vidas com Exato, seus um propósito. com E eu digo para propósito. você falou aí da nossa amiga Madá, e a minha primeira impressão aqui no Arcspace foi a recepção dela, né? E naquele momento eu logo pensei, né? Nossa, que atendimento bom. Você se sente em casa. É um local que você se sente bem. É um local de mesa próspera. Exato. E A palavra é de essa, mesa. mesa E eu próxima. adorei aquele momento. A Arcspace, todos os produtos, funcionários, nossos colaboradores, né? Quem já Exato. esteve aqui no nosso escritório da Space, aqui é um dos ambientes, ele já prevê um pouco de como será o Arcspace quando estiver pronto, né? Então, Exato. esse encantamento é maravilhoso. Agora,
Tiago, o que é que vocês estão construindo nos bastidores com a Arcspace, né? Tá tendo o primeiro momento, né, de Isso. construção. Então, desde a fundação está sendo construído, já estão prevendo todo o planejamento de como será a sala do cliente que comprou o Space. Em linhas gerais, o que é que vem por aí? Então, Resumidamente, né? Porque não isso. tem como, é muita coisa. Nessa hora a cabeça de Thiago aí deu uma Mas fervida. vamos lá, E- vamos e- lá. e tem Vamos algum- tentar. e tem Ó, alguns Renata, vamos colocar o nosso estado conforme um pouquinho no lado dele. E tem alguns detalhes que são Sigilosos, isso, até de projeto também, de contrato de projeto. claro. Mas pegando um pouquinho do gancho aqui da Renata, quando a gente trouxe e apresentou, Valdemir, a ideia aqui para o Space, para o Bruno, não foi aquele. Eu não estou falando igual você comentou sobre o produto e o cliente, mas a experiência, se é que você vai me entender, foi assim: cara, eu tenho isso para entregar. O Bruno olhou e falou: cara, é isso que eu preciso. Pronto. É Era isso. isso que eu Foi estava isso. buscando. Não teve, vamos ver, vamos pensar, deixa eu analisar melhor. A gente trouxe a nossa experiência e bagagem de mercado. O Bruno bateu o olho e falou: é exatamente isso que o Space precisa. Então aconteceu. E, de novo, trazendo isso aqui para aplicação Isso. térmica no modo geral, a gente está desenvolvendo algo igual a gente comentou no passado aqui com você recente. Do projeto, literalmente. Então a gente tem tempo de pensar, de projetar, existem testes que a gente faz em planilha para trazer a melhor experiência aqui para o cliente. A gente quer aplicar aqui o que tiver de melhor, de mais tecnológico no mercado, para quando o cliente, independente da sala que ele for escolher, ele entrar aqui e falar: uau, eu estou com um ambiente bem climatizado. A gente vai ter aqui algumas partes que vai ter climatização invisível, ninguém vai ver ar-condicionado. É isso que eu queria entrar. Claro que tem aí segredo de projeto que não pode ser passado ainda, mas o que é que você pode dizer de fato? Ok, o Workspace foi entregue, cada um com suas salas, né? O que é que você pode falar que vai encontrar? Um exemplo prático, ok. Cada sala controlada como, Exato. o que é que se pode aí deixar como spoiler dentro da linha contratual, lógico, né? De confiabilidade de. Então, a princípio eu posso te falar que todas as salas voltadas para a parte de climatização vocês são 100% automatizadas. A nossa ideia é ter um braço da nossa empresa aqui dentro. Então, Legal, isso é muito, talvez, legal. eu posso ser suspeito em afirmar, mas eu não conheço em João Pessoa nenhum prédio comercial que tenha isso. Então, vai ter um braço da nossa empresa aqui dentro. O Legal. cliente ele não vai esperar a máquina dele quebrar, pingar, fazer barulho. Eu vou estar com a nossa equipe aqui, vai ter atendimento 24 horas exclusivo para o Space. Então, vai trazer um conforto térmico e operacional muito grande para o cliente, um atendimento quase que instantâneo. E como eu te falei, em algumas áreas a gente vai ter que... Vamos explorar muito da climatização. Entre elas, como eu te falei, que é a climatização invisível. É a arquitetura térmica. Climatização invisível. É isso? Climatização invisível. Ok, Imagina, fala Valdemir. mais, fala Imagina, mais, gente, a gente fala não- mais. Imagina a gente não ter esse ar-condicionado. Olha lá, foca lá o produtor. Foca É, aqui foca no aqui, ar-condicionado, vai né? lá. Acho que não pega. Então, Será aqui que tem, pega? a gente tem o ar-condicionado Então aqui tá. comum, né? Então tá, hoje o que que a gente vê em grandes... O que que a gente vê em empreendimentos e escritórios? A gente vê um ar-condicionado convencional, a gente vê um cassete, correto? Que ele fica preocupado em baixar a paleta, muito vento na frente da É. gente, muito em cima, A né? sensação de vento ali frio Né? incomodando. Hoje, Valdemir, para a Smart Zone, isso é uma arquitetura antiga. Né? Então, se hoje o Workspace, né? Então você está me dizendo É. que eu vou ter uma climatização invisível, onde não vou ver nenhuma máquina na parede. Não. Alguns ambientes, Em alguns ambientes, Em sim. alguns Alguns ambientes. ambientes. E tudo isso controlado por IA. sim. Não só pela administração do empreendimento, mas com cada cliente com sua própria gestão individual através dos seus smart. Não faz sentido a gente pegar aqueles ambientes que até passou aqui há pouco tempo na TV de vocês aqui, que é o hall de reunião, onde tem aqueles detalhes lindíssimos na parede, brancos. Não sei se você está recordando o que eu estou te falando. Uhum. Então não faz sentido a gente pegar um ambiente como aquele e poluir visivelmente com máquinas
gigantesca ali, barulho, querendo ou não, isso tem um certo barulho, tem um certo ruído, dada a ventilação, não faz sentido. O Workspace não merece isso. Ele merece melhor. Ele merece entrar naquele ambiente e falar, caramba, tá bem climatizado, de onde é que tá vindo esse De vento? onde tá vindo? É essa sensação que a gente quer causar no nosso cliente. Aqui mesmo nesse ambiente, super confortável, bonito, Super. né? Até Sim, bonito. você mete ali. É bonito, muito lindo, né? Mas como é algo ainda, digamos, sendo construído e adaptado, a gente não vai ver mais esse jato de vento saindo Não. no nosso rosto, Eu, né? eu, se é que eu posso comentar, a gente tem projeto e queremos explorar aqui, vamos ver a aplicabilidade operacional, se vai ser possível, mas temos projeto que a TV vai ser um ar-condicionado, Valdemir. Um quadro. O quadro vai ser O ar-condicionado. quadro vai Ah, ser já é, ar-condicionado. né? Já é. A Enfim. gente consegue espelhar igual uma TV aqui, qualquer imagem, qualquer vídeo, o pessoal está assistindo, não faz ideia que a climatização está saindo ali de trás. Maravilha. Então, o cliente Space, você que ainda não é cliente Space, né? Vai ter o ambiente, vai ter o equipamento, o Workspace, mais bem climatizado termicamente de Isso. gestão do Brasil, com certeza, porque eles estão construindo como é desde da fundação até a entrega na sala. Isso facilita muito todo, até mesmo o trabalho de vocês. Uma coisa é pegar um empreendimento já construído e depois ter que readaptar tudo. Tá? Então, quando parte do início, né, da fundação, tudo fica até muito mais fácil de ter uma entrega ainda mais, ainda melhor uma entrega e uma experiência ainda mais assertiva, né, Renata? Exato. Exato, Valdemir. E é isso que a Smart Zone, né, traz aqui para o Space, trazendo a importância de ter esse olhar visionário das pessoas que estão por trás do Space, como o Bruno, né, como o Lamarck, a consciência deles de fato buscar isso muito antes. Não esperar acontecer exatamente o que você falou agora, Para tentar reverter depois para é mais tentar complicado. reverter. Então, é uma visão, O Bruno é uma visão Martiniano extraordinária, né? Como eu te falei, onde é que está a cabeça dessas pessoas? No oceano azul. Azul, né? Exato. Tem um grande player do mercado que diz quem segue tendência já está ficando para trás, Exato. né? Então vocês vão além da tendência. Então o Lamarck, né, da Lavi, que é a construtora do Workspace, e o Bruno Martiniano, que é o CEO da Space Incorporadora, são visionários, né? São Demais, visionários Valdemir. demais, é uma coisa incrível. Quem se sentar com o Bruno, com o Lamarck, saber daí que atualmente já vai ter transportada para, como diz aqui, ó, lê essa frase aqui, Total. O futuro é o nosso espaço. no futuro do nosso espaço. Renata, ok, a Smart Zone hoje é uma empresa paraibana. Fala um pouco onde vocês estão atuando, em que estados, né? Fica à vontade se quiser falar alguns clientes que vocês atendem, é importante também que a audiência saiba para que eles possam falar, né? Para ver a dimensão da grandiosidade e da importância que a Smart Zone é para o mercado paraibano e do Brasil, claro. Como é que vocês estão na parte de expansão, atuação, já que é a sua área especificamente comercial? Valdemir, hoje a gente atua em 2 grandes hospitais, de João Pessoa, com expansão também para uma grande rede em Recife, Rede de de hospitais? hospitais também. Quase todo o Nordeste, de uma grande rede de academia também é da Smart Zone. Os nossos clientes, eles são protegidos por contrato, então a gente Claro. não divulga o nome deles. Talvez a maior instituição de ensino agora em Campina A Grande, a maior gente está instituição de atuando. ensino de Campina Grande também é nossa, então a gente está hoje com uma grande ampliação agora também para a região do Sudeste, visto que o Nordeste a gente já está, Já estão graças a fazendo um Deus, trabalho de a gente network estamos estratégico, fazendo um bom né? trabalho, né, estratégico, mas tudo isso a gente vai fazendo em passos com muito cuidado, porque a gente preza pelo bom atendimento, pela qualidade do nosso serviço. Então, hoje não adianta a gente expandir sem ter um departamento de sucesso do cliente Elaborado. bem elaborado, bem estruturado. Então, todos os passos da Smart Zone são passos pensados de fato para que a gente possa preservar o nosso bem mais valioso, que é o nosso cliente. Alguns grandes empreendimentos que estão prestes a inaugurar aqui em João Pessoa, estão em construção, já nos contactaram e estamos lá
idealizando projetos. Hotel É, também. porque não tem como, né? Essa explosão, no bom sentido, de crescimento que João Pessoa vive sem precedente, a Paraíba vive, né? Que hoje é o mercado que mais cresce, um dos que mais cresce do Nordeste, principalmente no mercado imobiliário. Então, quem pensa em construir hoje, né, tem que colocar esse como ponto crucial, que é a climatização. Sair do tradicional, até porque para ganhar também percepção de valor dentro do próprio mercado de high ticket, que é o mercado de alto luxo, que João Pessoa já caminha, já vive isso e caminha cada vez mais com esses grandes empreendimentos, e o Arcspace é um deles. Então, vocês realmente estão trazendo soluções, não só de soluções do produto em si, mas para a população no geral, e cada vez mais elevando a percepção do valor, repito, daquele empreendimento com uma climatização diferenciada. Então, parabéns a vocês pela visão, cada vez mais estão ampliando a visão de vocês, pela visão vanguardista e diferenciada. E eu falei no início que o tempo é muito pouco para falar de um. A gente ia ter que marcar outro. Tem outro podcast aí com vocês dois, mas para caminhar para o fim, eu queria que vocês aqui, a Renata, o Thiago, deixassem a sua mensagem, né? Uma frase, uma mensagem, uma visão, um insight do que você está vivendo hoje com esse crescimento de João Pessoa, né? Em todos os aspectos, né? Nós que somos moradores, né, pessoenses aqui, a gente sente que o ritmo da cidade mudou Mudou. completamente. Agora, eu vejo pessoas, Tiago, absurdamente reclamando disso. Caraca, tempos atrás você pediu para João Pessoa ser abençoada. Ela é abençoada, você está reclamando? Não tem como, né? Então, cabe a nós nos adaptar ao crescimento que nós tantos pedimos, não é isso? Então, você como cidadã, como empresária, como é que você está vivendo aí no teu dia a dia e qual a tua visão como empresária, principalmente na área comercial, do que vamos esperar de João Pessoa nos próximos anos? Como você Ou o que falou, você espera, né? Claudemir, como você falou, a gente pediu isso, Pedimos. né? A gente pediu isso e eu trago muito algo que a gente tem na nossa empresa, né? Hoje a gente se programa para daqui a 2 anos, a gente se programa para daqui a 3 anos, né? Então eu acredito que a nossa cidade ela precisa desse planejamento olhando justamente daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? João Pessoa hoje tá a queridinha do momento, É a bola da é a bola da vez, né? Então hoje trazendo para a parte empresarial da Smart Zone, a gente aproveita cada sazonalidade da nossa cidade. Então, estamos vivendo essa sazonalidade da nossa cidade, desse boom, mas olhando o que é que vai vir depois. E qual o próximo passo? Né? Quando a gente pensou no projeto do Arcspace, a gente pensou em algo completamente diferente do que a gente havia entregado. Então, houve uma construção de dias, de horas, né? Principalmente ali, quando eu falo da toda a parte de inteligência do Tiago, né? Então, houve esse pensamento de estar à frente. Então, hoje a minha mensagem é que a gente possa estar sempre à frente, sempre inovando, né? E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo projeto. Porque, de fato, o futuro, ele é o nosso espaço. Esteja sempre à frente, né, das tendências. Tchau. É isso. Você é paraibano, né? Sim. Tá. Como um bom Raiz. paraibano, o que é que você pode falar aí, que você pode dizer uma mensagem sobre tudo que você está vivendo em João Pessoa, né? Esse boom e que você espera dela e como você pode contribuir para que cada vez mais os paraibanos tenham uma vida ainda mais confortável e saudável, né? Com o que você entrega hoje. Você falou uma palavra a qual eu já iria comentar. Eu sou extremamente grato, primeiramente a Deus, por ser hoje paraibano, João Pessoa, é tanto que uma das nossas fadas eu faço questão de carregar a bandeira da Paraíba, e mais grato ainda por poder servir a nossa João Pessoa, a nossa Paraíba, o nosso Arcspace. A princípio, o futuro é o nosso espaço, e a gente, por incrível que pareça, o tempo está ficando curto para correr e se atualizar, para poder trazer o melhor
para cá, para nossa casa. Igual você comentou, a construção como um todo, ela está cada vez mais acelerada. A tecnologia, ela está cada vez mais acelerada. Então, a gente está sempre buscando conhecimento de produto, fornecedores, estudos, software, hardware, para poder servir a nossa casa da melhor forma e a melhor maneira possível. E, mais uma vez, agradeço o momento, agradeço o espaço, agradeço a confiança ao Bruno, ao Lomark, a qual nos cedeu aqui poder contribuir com o que a gente pode entregar de melhor para o Workspace. Maravilha, pessoal. Foi um papo técnico, mas foi um papo técnico bem comercial, mas sobretudo bem transparente. Então, você que nos acompanhou aqui, está nos acompanhando, viu que o que está trazendo cada vez mais aqui nessa mesa do Spacecast são conteúdos bem relevantes para você entender mais o que é o Business Club, o que é o Spacecast, mas, sobretudo, a Space Incorporador está contribuindo para esse desenvolvimento grandioso da nossa cidade, do nosso estado, não só como equipamento de alto padrão, que é o Workspace, mas também na cultura que o Bruno Martinani implementa como gestor, como visionário aqui na Workspace. Então, esse foi mais um episódio do Spacecast. Obrigado mais uma vez, Renata Cruz. Sejam muito bem-vindos sempre. A Obrigada. casa está aberta. Ao Tiago Santos, a casa é de vocês. Passa aqui sempre para tomar um café, fazer reuniões, até porque temos outros ambientes para isso. Então, quem já é cliente parceiro, já vive o ecossistema do Workspace funcionando, independente da obra que está sendo construída. Então, para você que nos acompanhou, tá? Obrigado pela audiência. Lembra de dar o nosso like, comentar, mandar esse episódio para mais pessoas. Este foi mais um episódio. Eu sou o Valdemir Ribeiro, host do podcast do Spacecast. Foi mais um episódio do Spacecast do Workspace, que é a arquitetura que inspira, tecnologia que conecta e o network como pilar. Até o próximo episódio.